O sistema de cotas raciais para ingresso em universidades públicas foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento, a Procuradoria-Geral da República defendeu a política de cotas raciais como forma de combater a desigualdade social. Para o MPF, o sistema de cotas paga uma dívida histórica do Brasil com a população negra. Dados do censo realizado pelo IBGE em 2009 afirmam que os negros representam 50% da população brasileira. Mas, apesar disso, ainda são grandes as desigualdades sociais e econômicas com relação a brancos. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também comprovou que os negros são minoria nos cargos de chefia, têm salários menores e ocupam menos vagas nas universidades. Para mudar essa realidade, desde 2004, a Universidade de Brasília reserva 20% das vagas oferecidas no vestibular para afrodescendentes. Desde então, mais de 5.000 estudantes já foram beneficiados pelo programa. Eu acredito que é uma forma de procurar corrigir um problema histórico, que tem a ver com a escravidão. Tantos anos que os negros foram escravizados e foram jogados no mercado de trabalho sem qualquer tipo de compensação. Mas a reserva de vagas para negros no meio acadêmico divide opiniões até entre os próprios estudantes. É uma porta de entrada para as pessoas que não tiveram muita oportunidade, tanto no ensino médio quanto no fundamental. Eu sou contra. Eu acho que devia ser por divisão de classe, entendeu? Nem todo mundo que vem de uma escola pública tem a mesma condição, concorrer de igual para igual com o pessoal da rede particular. Em 2009, o Partido Democratas entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade das cotas raciais. A polêmica chegou ao fim no mês passado. Os ministros do STF consideraram constitucional a reserva em universidades públicas por meio de cotas raciais. Durante o julgamento, a vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, defendeu a política de cotas por raça no Brasil. As universidades ouvidas na audiência pública, elas todas disseram exatamente isso, que as cotas com recorte étnico-racial, elas têm esse propósito de promover a diversidade no âmbito da academia e não resolver um problema social, de ordem exclusivamente social. O relator da ação no STF, ministro Ricardo Lewandowski, votou a favor da reserva de vagas para negros nas universidades. As experiências submetidas ao crivo desta Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais historicamente determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. O coordenador do Centro Nacional de Informações e Referência da Cultura Negra da Fundação Palmares, Carlos Moura, vê o resultado do julgamento como uma vitória para o movimento negro no país. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, cumpriu o que está escrito na lei maior, qual seja a garantia da igualdade, qual seja o encontro de mecanismos que possam ajudar a superar o racismo, o preconceito, a discriminação, dos quais nós, integrantes da comunidade negra, somos vítima. No Rio Grande do Sul, hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde são acusados de discriminar pacientes que buscam atendimento médico pelo SUS. Segundo a denúncia, há hospitais que têm duas entradas, uma para atender pacientes que têm plano de saúde particulares, com serviço rápido e organizado, e outra destinada ao atendimento médico de saúde pública, com filas enormes e muita demora. A cena se repete nos hospitais que atendem ao mesmo tempo pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e por convênios. De um lado, uma recepção bem cuidada, com atenção diferenciada para os pacientes de convênio ou os que vão pagar pela consulta. Na outra entrada, filas, desconforto e, muitas vezes, descaso com quem busca os serviços médicos por meio do Sistema Único de Saúde. Se tem duas partes diferenciadas, é errado, né? Eu acho muito errado, porque teria que ser o tratamento igual. Deveria ser todo mundo tratado igual, né? Tanto SUS quanto particular. A discriminação levou o ex-secretário de Saúde de Porto Alegre a ingressar com uma representação junto ao Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, do ponto de vista legal, isso é flagrantemente inconstitucional.
A Constituição Federal, nos artigos 196, 97, 98, que tratam da questão da saúde e da assistência social, ela é clara e explícita. Não pode haver diferenciação no ingresso dos pacientes dentro de um hospital quando ele está com algum tipo de convênio ou de contrato com o Sistema Único de Saúde. A partir do recebimento da denúncia, um servidor que trabalha conosco aqui no Ministério Público Federal compareceu a alguns desses hospitais e constatou que realmente em alguns deles existe uma forma diferenciada de acomodações e inclusive entradas diferenciadas. Às vezes ocorre a entrada dos pacientes do SUS ser pela porta lateral e dos pacientes privados de convênios pela porta da frente do hospital. A denúncia foi analisada pelo MPF, que inicialmente fez uma recomendação para abolir o uso de 2 recepções nos hospitais. A recomendação do Ministério Público Federal não foi atendida e as procuradoras do Núcleo de Saúde do MPF convocaram uma reunião com representantes dos hospitais, da Secretaria Municipal da Saúde e com o Ministério da Saúde para tentar resolver a questão, mas não houve acordo. Não existe nenhum tipo de diferenciação em nossa instituição. São os mesmos aparelhos, os mesmos médicos, enfim, é tudo exatamente igual, porque aqui nós atendemos pessoas, independente do sistema, do convênio que ele possa ter. Nossa equipe foi conferir a situação. No Hospital Banco de Olhos, assim como na maioria dos hospitais visitados, não foi permitida a filmagem das recepções diferenciadas e as direções se negaram a falar sobre o assunto. Eles alegam questões operacionais. Então, até nós pretendemos agora ouvir o entendimento dos conselhos de saúde sobre essas alegadas dificuldades operacionais para que seja uma só recepção. As procuradoras não aceitaram o argumento dos hospitais para a manutenção de 2 portarias, diferenciando o atendimento médico de pacientes do SUS e particulares ou convênios. O que se pretende é que o Ministério da Saúde regulamente e coloque como cláusula obrigatória, para que os gestores municipais e estaduais sigam quando houver um contrato com um hospital, um estabelecimento ou outro de saúde, que seja respeitado, que seja incluída essa cláusula vedando esse tipo de discriminação. Os representantes do Ministério da Saúde, que participaram da reunião com o Ministério Público Federal, comprometeram-se a levar a questão a Brasília e, em seguida, encaminhar uma resposta ao MPF no Rio Grande do Sul. O Ministério Público Federal no Amazonas abriu processo contra 2 empresas que construíram um empreendimento de luxo em área da União, na zona oeste de Manaus. Para o MPF, as empresas tiveram enriquecimento ilícito por terem invadido e ocupado irregularmente a propriedade localizada às margens do Rio Negro. A ação civil pública pede que as empresas sejam obrigadas a demolir a construção irregular, além do pagamento de multa. O Ministério Público Federal em Goiás questiona na Justiça o pagamento de taxa para a emissão do certificado de aprovação no exame da OAB. Para o MPF, é abusiva a taxa de R$ 149 exigida para a inscrição do advogado nos quadros da ordem. A ação do MPF pede a suspensão imediata da cobrança, além da restituição dos valores cobrados indevidamente nos últimos 3 anos. A seguir, em Porto Seguro, Justiça Federal manda derrubar uma das maiores barracas de praia da orla e anuncia rigor na fiscalização. E em Roraima, a falta de atendimento médico adequado a indígenas mobiliza o Ministério Público Federal. Veja a seguir.